A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no comentário de Gênesis capítulo 6. Temos neste capítulo o relato de Deus destruindo o mundo através do dilúvio. E aqui a gente encontra umas coisas interessantes. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente entra no versículo 2. Quem são os filhos de Deus que fizeram sexo, tiveram relações com as filhas dos homens? Esses filhos de Deus são quem? É a primeira pergunta. Irmãos, existe três interpretações possíveis, tá bom? Existe a primeira interpretação que eles são demônios, o que não pode acontecer, porque demônios são anjos caídos e anjos não se reproduzem. Lá em Mateus 20, capítulo 22, se eu não me engano, Jesus fala isso. Então, você esquece ser anjos, isso aqui. Tem a opinião em que são descendentes de Sete, que lá do capítulo 5 que tiveram relações com os descendentes de Caim e virou uma linhagem maldita. Bem, eu também não acredito nessa opinião, e eu acredito na terceira, que é a mais possível. Filhos de Deus, nesse sentido, são pessoas poderosas, pessoas ricas, de grande autoridade naquela época. Tendo em vista que as pessoas pensam que ter muito dinheiro é sinônimo de riqueza. Irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Em várias outras passagens, tem passagens nas escrituras que dizem que é melhor você ter pouco, você comer vegetais, sabe, comida simples, lá em Provérbios, mas temer a Deus do que você ter muito dinheiro e ir para o inferno. Jesus também disse: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16. De que adianta, irmãos, nós temos tudo o que nós quisermos, casa, dinheiro, carro, tudo que nós quisermos, se a nossa alma não for salva? A redenção da alma, a salvação da alma, ninguém pode dar, senão somente Cristo. Nós estamos trocando Jesus por coisas vãs, irmãos. A salvação, o único que pode dar é Cristo. Cristo não veio à terra para te dar algo que você possa conseguir, como um carro ou uma casa. Ele veio à terra para te dar aquilo que você nunca conseguiria, a salvação. Porque a salvação não tem preço. A salvação teve que ser um homem, Jesus Cristo, morrer por nós, o que é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Mas enfim, e está escrito aqui, irmãos, esses aqui são o quê? Filhos de Deus, tá bom? No sentido de ser líderes, reis daquela época. E viram que as filhas dos homens, ou seja, as filhas de pessoas simples, eram bonitas. E começaram a também ter relações com elas. Isso foi um abuso, isso foi um desrespeito para Deus, uma falta de reverência, certo? E aí Deus fala no versículo 3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus, ele fala assim, de outras maneiras, ele está dizendo o seguinte: o meu espírito, que é uma expressão para dizer ele mesmo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, é uma expressão para falar assim, olha, eu não vou ficar eternamente contendendo com o homem, porque ele é carne, ele é fraco, ele é um humano. Se eu for entrar em guerra com o homem para sempre, não tem como, porque ele é Deus e nós somos homens, então não teria como. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, Deus reduz o tempo da humanidade pela maldade do homem, certo? Pela maldade do homem.
Só que são 120 anos em que sentido? 120 ciclos. Como assim? Aqui, meus irmãos, está escrito em Gênesis 6:3 que os dias do homem serão 120 anos. Quando, porém, nós vamos para Gênesis, capítulo. Agora eu preciso achar. Capítulo 25, versículo 7. Estes, pois, os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então aqui é interessante, porque aqui uma pessoa alguém poderia dizer, existe uma contradição na Bíblia. Não, não existe, irmãos. A Bíblia é perfeita, ela não erra. Isso significa que Deus não reduziu o tempo do homem a 120 anos. São 120 ciclos. Em que sentido? 120 ciclos de 50 anos. Então, ciclo é o seguinte: 120 ciclos. Então, começa o ano zero, certo? Aí passa 50 anos, ciclo um. Mais 50, que aí vai dar 100, ciclo 2. Mais 50, que aí vai dar 150, é o ciclo 3. E assim vai. 120 ciclos de 50 anos, que ao todo dão 6.000 anos. Então, Deus está dizendo: eu não vou ficar contendendo com o homem para sempre, mas eu vou reduzir o tempo do homem neste mundo para 6.000 anos. Consequentemente, quando o mundo chegar a 6.000 anos, Jesus volta. Então, se ele não voltou, o mundo não completou 6.000 anos ainda. Certo, irmãos? Os gigantes do do versículo 4 são seres caídos, certo? São, é, não são, na verdade, irmão, olha que interessante. Esses gigantes, alguns dizem que são criação de anjos com homens, mas novamente, anjos não procriam. Isso aqui é criação do próprio diabo, tá certo? É obra de Satanás. Não sabemos como que o diabo colocou esses gigantes na terra, porque nós vemos que Deus enviou o dilúvio e acabou com todos os gigantes. Mas no futuro, nós vemos também lá em Davi, mais para frente, outro gigante. Então, se fosse assim, não poderia ser através de anjos, porque era só simplesmente Deus prender os anjos, os demônios, que tiveram a relação sexual com as mulheres e procriaram esses gigantes e pronto. Mas depois, mais para frente, havia ainda gigantes na Terra. Então, o diabo de alguma maneira trouxe estes gigantes para a Terra, isso aqui é obra de Satanás, certo? O versículo 5 mostra que Deus viu toda a maldade do homem. O versículo 6 diz que Deus se arrependeu. Em que sentido? No sentido de que Deus se entristeceu, irmãos. Porque fala, e pesou-lhe em seu coração. Não significa que Deus errou. Arrependeu em que sentido? Não no sentido de ele ter errado, mas no sentido de ele ter ficado triste pelo fato de que ele criou o homem e vai ter que destruir. Então ele ficou triste. Mas houve uma pessoa que era fiel a ele e ele não matou com o dilúvio, Noé, porque Noé servia a ele. É a mesma coisa. O juízo de Deus, irmãos, está sobre a terra, mas sobre aqueles que são fiéis, não. Em Romanos capítulo 5 diz que aqueles que têm Cristo já foram perdoados e não têm mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, não tem mais condenação para si, porque Jesus é a nossa paz. Então Deus manda Noé fazer uma arca, certo? E ele dá a, as medidas. Ele fala aqui 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Côvado é uma medida que significa 45 centímetros. É a medida do cotovelo até o dedo do meio, que dá mais ou menos 45 centímetros. Bem,
300 côvados de comprimento são 135 metros. 50 côvados de largura é 22 metros e meio. E 30 côvados de altura dá 13 metros e meio. Então essas foram as medidas que Deus deu a Noé. Repetindo, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. O versículo 17 e 18 mostra um contraste, o contraste entre Deus castigar os ímpios, mas salvar os justos, mas contigo estabelecerei a minha aliança, versículo 18. O versículo 19, com muitos outros versículos, por exemplo, Gênesis, capítulo 6, versículo 19, capítulo 7, versículo 2, e versículo 3, versículo 7, versículo 9, versículo 13, versículo 14, versículo 16, Gênesis capítulo 8, do versículo 15 ao 19. Todos esses mostram a criação de Deus, o casamento. Aqui no caso o casamento de animais, a reprodução de animais, mas isso também serve para o casamento de homens, da humanidade. Sempre Deus falando de um macho e de uma fêmea, sempre um homem e uma mulher. Então, em todos esses versículos, Deus condena o homossexualismo e o lesbianismo, porque ele sempre fala de um homem e de uma mulher. Em todas as vezes, não há uma possibilidade de qualquer outro, não há. E existe também Romanos capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 6, que confirmam isso, que é um homem e uma mulher, apenas. E Deus dá as orientações a Noé. Alguém pode perguntar, mas tá bom, mas e como Noé e os animais iriam se alimentar? Deus também pensou nisso, irmãos. Versículo 21. Eleva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Então ele fala assim, versículo 21, eleva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Esse eles é os animais. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. E termina mostrando a obediência de Noé em tudo que Deus mandou ele fazer.